Olá, tudo bem? Vamos juntas para mais um episódio É Tempo de Florescer? E como prometido no último vídeo, que eu iria contar, sobre quando eu briguei com Jesus. Estava aqui lembrando disso e comecei a rir, Mas muitas vezes, Deus precisa ferir, ofender a nossa forma de pensar para revelar o nosso coração. Porque na minha cabeça, na minha forma de pensar, eu já totalmente sabia quem eu era, tinha maturidade para entender, sabia que era amada, mas na verdade tinham ainda algumas situações que inconscientemente me faziam acreditar que Deus não me amava. Só que no falar, quantas coisas a gente fala hoje? Porque está aqui na nossa consciência, Muitas vezes é algo que a gente já tem como automático, mas a gente nunca parou para refletir se realmente aquilo que estamos falando é o que estamos realmente fazendo na prática. Por exemplo, essa situação que eu vou contar para vocês, esse testemunho, Deus, ele sabe, ele me conhece. Só que ele precisou mostrar para mim que aquilo que muitas vezes eu estava falando e pensando não era exatamente o que estava dentro do meu coração. Então nós temos que tomar um cuidado entre intenção e motivação. Intenção é o pensamento, é o ato intencional, é o que eu estou pensando, é o que eu estou querendo fazer. E a motivação é o ato consciente, Agora, a motivação é por que eu estou fazendo. Então, muitas vezes, nós estamos indo fazer algo, Uma faculdade, comprar um carro, uma casa, Fazer um curso. Ok, parece lícito. Tá tudo bem? Tá tudo certo? Para evoluir, para crescer, uma casa melhor, um carro melhor, e não tem problema nenhum nisso. Desde que a sua motivação não seja para provar algo para alguém. Desde que a sua motivação em comprar um carro novo não seja para calar a boca de alguém que um dia falou algo para você e te ofendeu. Que não seja para mostrar para o outro que o fato de você estar indo fazer uma faculdade não seja para provar para o teu pai, para tua mãe ou para alguma amizade. Então nós temos que tomar muito cuidado entre motivação e a intenção, Ai, Sinara, tá, e como que eu vou ter essa percepção, como que eu vou ter esse entendimento? Tete a tete com o papai, pergunta, cria esse hábito, começa a criar essa comunhão, esse relacionamento com o Espírito Santo e comece a perguntar para ele. Porque quando você está, num relacionamento com o Espírito Santo, tu pode ter certeza que ele nunca vai deixar você errar. E que nunca vai deixar você enganada, porque ele é a luz. Porque a palavra de Deus é luz, é lâmpada para os nossos pés. Então, você nunca vai andar perdida quando você, se relacionar com ele, Espírito Santo. Eu sei, de vários momentos em que eu sempre falo nos meus atendimentos a diferença de quando você não tem consciência e de quando você começa a ter. A gente acha que quando a gente não sabe das coisas, ok, agora eu entendi por que eu tenho esses comportamentos, essas atitudes, enfim, ok. Tá, aí a gente acha que as situações elas não vão mais acontecer, elas vão parar de acontecer. Eu lembro, gente, que foi bem na pandemia, não sei se foi 21 ou 22, a gente participou de um retiro de 10 dias. Foi o retiro que Deus mais... Imagina, 10 dias, E nesse retiro, era 10 dias lá, tá? Não era vai para casa, volta, era 10 dias imersas lá. E eu lembro que lá Deus começou a trazer muito entendimento, muita consciência sobre a minha identidade.
E eu não tinha esse entendimento ainda, mas o Espírito Santo... Gente do céu, o meu celular tá dando memória cheia e não é pouca memória que eu tenho. Já é a terceira vez, mas depois eu vou editar e vai ter cortes, mas vai estar ali o vídeo, porque eu não vou desistir de gravar esse vídeo, porque Deus tem coisas poderosas para nós, né? Então, quando eu saí desse retiro, não saí, ainda estava lá, né, nos dias, Deus falou para mim assim, filha, você está descobrindo a sua identidade, eu estou revelando para você. Só que as situações vão continuar, você vai sair daqui e vai continuar sendo rejeitada pelas pessoas. Mas você não é mais... Mas entenda uma coisa, o céu não te rejeita. E hoje eu tenho a consciência, né, a totalidade da consciência. Por que Deus me fez esse alerta lá? Por quê? Porque no nosso entendimento, o que acontece? Quando a gente tem uma consciência de algo que a gente não sabia, é como se talvez a gente pensasse assim, mas nada vai acontecer. Acabou, agora eu entendi que eu não sou uma rejeitada e as situações não vão mais acontecer. E na verdade, não é bem assim. Na verdade, ela vai continuar. Só que agora você sabe quem você é. Você entendeu o amor de Deus por você. Você entendeu que você não é obra do acaso. Você entendeu que você foi gerada nele antes da fundação do mundo, né? Então, agora a diferença não é que as coisas fora vão mudar, não. Agora, como você reage a tudo que está lá fora é totalmente diferente. Porque quando você é tocada, transformada dentro, as tuas lentes mudam. E você começa a enxergar fora totalmente diferente. Amém? Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Então, eu vou te contar o que aconteceu comigo. Isso foi ano passado ou retrasado. Porque eu digo que a nossa identidade, né, a cura, a restauração, ela é camadas. Então, de níveis em níveis, de tempo em tempo, conforme o Senhor vai tocando a nossa mentalidade, a gente vai permitindo, a gente vai acessando uma nova forma de pensar, um novo entendimento, né? A gente vai entendendo um pouco mais sobre a nossa identidade, conhecendo o nosso Pai revelando ainda mais a nossa identidade. E eu creio que esse processo é até o nosso último dia aqui, porque depois, né, nós vamos estar com Ele, né? E aí, o que acontece? A gente precisa entender e buscar no Espírito Santo, buscar no Senhor. Pai, sonda minha mente e meu coração, vê se há em mim algo que não tá bem, algo que não tá alinhado com o teu coração, qual é a minha motivação nisso, sabe? Então, não sei se você já passou por esse processo, mas Deus, ele pergunta muitas coisas para nós, né? Ele tá sempre fazendo perguntas para mim. Ele não me acusa, ele não impõe nada, né? Por isso que nós temos o livre-arbítrio. Ele sempre pergunta, filha, isso, filha, aquilo. Eu lembro que lá em 2019, quando comecei Mulher Única, eu fiz a primeira turma, depois eu fiz um outro curso naquele mesmo instituto e depois me convidaram para fazer líder em treinamento e depois era para assumir uma turma. Só que imagina se eu tivesse assumido uma turma há 7 anos atrás. Tava começando meu processo de cura. E aí o Espírito Santo perguntou para mim, filha, por que você quer ser líder? E ali foi acho que uma das primeiras experiências que eu tive em relação a Deus me fazer uma pergunta, porque eu não sabia responder. Eu só estava indo por quê? Porque alguém viu em mim alguma coisa, porque alguém falou para mim ir. E na verdade as pessoas não é as pessoas que estão erradas, elas estão vendo a gente fora. Mas é por isso a importância da intimidade com Deus, porque nós temos que perguntar para Ele, Pai, é para mim estar nessa mesa? É tempo de estar ali? Sabe? E depois que você tem essa intimidade com Ele, você cria um relacionamento com Ele de intimidade, Deus começa a te falar antes. Quando o convite chega, você já sabia. Por exemplo, hoje eu já vivo isso. De Deus me falar, ó, Sinara, tu vai receber convite assim, assim, assim. Tipo, tu já tá autorizado. Então, quando esse convite vem, eu não tenho dúvidas. Né? Por exemplo, a minha amiga me convidou na semana passada se eu podia essa semana ministrar, levar uma palavra para o GP dela de casais. E eu nunca tinha ministrado casais assim, desse jeito.
Mas Deus já tinha falado comigo que, através de outras pessoas, de que estava chegando o tempo de que eu iria começar a trabalhar com casais, ajudar casais. E teve um dia que eu tive uma visão. Né? Muitas vezes a gente tem uma visão, a gente tem uma impressão no espírito. E eu tive em relação a esse GP, que eu estava lá levando uma palavra, um dia que eu vi uma foto deles. E quando ela me convidou, eu tive certeza. Eu tive certeza de que era para mim estar lá. Você está entendendo a diferença, né? Então, o que aconteceu? Eu lembro que a gente estava passando... para você ver como é continuação do que a gente falou nos 2 últimos vídeos sobre dinheiro. E dinheiro também, além de ser emocional, a gente precisa ter uma nova mentalidade em relação a dinheiro. Porque o Darlan, que é um pastor que eu amo, amigo nosso, que é aqui do Brasil, hoje está lá nos Estados Unidos com a família dele, ele sempre fala que eu sou um libertador financeiro. E ele sempre falou que nós precisamos também precisamos ser libertos na mente em relação a dinheiro, né? Por isso, das emoções, por isso que dinheiro é emocional, enfim, né? Então, o que acontece? Naquele dia, naquela semana, a gente tava com uma dificuldade financeira, o Jean não tava vendendo e eu ali orando, né? Orando, esperando no Senhor, confiando. E aí, naquele dia, ele mandou uma mensagem de manhã e disse, amor, né? A gente conseguiu fazer uma venda aqui, deu tudo certo. Ele tinha ido até para outra cidade resolver a documentação. E tudo certo, meu Deus, quando eu vi aquela mensagem, eu glorifiquei, eu adorei o Senhor, eu chorei, eu agradeci, meu Deus. Tá. Aí eu lembro até que foram acho que 2 amigas tomar café comigo naquela tarde, não falei nada, né? A gente tomou café, mas eu tava muito feliz, sabe? Feliz. Pra mim aquilo já era um caso, né? As contas do mês estavam tudo resolvido. E aí, o que aconteceu? Quando que foi? Aí isso aconteceu de manhã. Aí, final da tarde, o meu marido chegou em casa e ele tava meio estranho. E eu perguntei pra ele, falei, amor, tá tudo bem? Ele falou, tá, só aquela venda lá que caiu. Eu disse assim, como caiu? Mas não tava vendido, ele caiu, acabou entrando outros corretores com outros clientes e a proposta dos outros foi melhor e o cliente aceitou a proposta do outro corretor. Gente, assim, ó, de todo o meu coração. Eu sempre fui aquela que encorajou o Jean, que eu não ficava chateada dele perder venda, nada. Eu sempre dizia, amor, vamos manter a fé, porque se essa porta fechou, Deus tem uma melhor. Sempre fui aquela mulher de fé. Mas naquele dia, eu não sei explicar, entrou uma seta no meu coração e eu senti uma raiva de Deus. Eu tô abrindo o meu coração para você. Porque talvez você, por alguma situação, já se sentiu assim, porque na verdade aquele momento não é... Por que eu fiquei com raiva de Deus? A gente tem que entender o que está por trás. Aquela situação foi só um gatilho. E era a permissão de Deus ali. Eu não sabia, mas era um trabalhar de Deus poderoso na minha mentalidade. Eu fiquei muito assim, eu não falei nada pro Jean, mas eu fui pro meu quarto lá, pro quarto do meu filho, ele não tava. Eu fiquei tão braba com Deus, eu falei assim, ó, olha o que eu falei pra Deus, porque nessa hora que vem pra fora, tudo que tá dentro, a boca não fala do que o coração tá cheio? A palavra diz que a boca fala do que o coração tá cheio. Gente do céu, eu comecei a falar com ele como uma criança, como uma mimada, como uma criança que não se... como uma órfã. Eu falava assim, ó, o que mais que tu quer que eu faça? Mas assim, ó, mas veio de dentro mesmo. Eu falei assim, o que mais tu quer que eu faça? Eu já fiz de tudo, eu já voltei o caminho, eu já pedi perdão, eu já me reconciliei, eu já honrei as pessoas, tudo que tu me pediu pra fazer eu tenho feito, eu tenho sido obediente. O que mais que tu quer que eu faça? Gente do céu. E aquele silêncio no quarto e eu chorando. E eu falei assim, o meu marido acorda todo dia pra trabalhar, o meu marido não é um preguiçoso. Eu só tava te pedindo uma venda. E tu tira a venda da gente, tu tirou essa venda do meu marido e deu pra outro. Meu Deus, eu chorava. Eu chorava. E Deus em silêncio. Porque ele precisava mesmo, né, que aquilo viesse. E aí aquela dor, né, veio toda pra fora. Aquele sentimento de que não sou amada,
de que ainda preciso, né, fazer alguma coisa para Deus me amar. Era isso que estava acontecendo ali, estava vindo toda a verdade para fora. E aí eu chorando, mas eu chorava com dor, sabe? Parecia que eu me sentia abandonada, desprezada, rejeitada, que eu não era vista por Deus, que Deus não me amava. Era isso que eu estava dizendo com as minhas palavras. E aí eu acalmei. Quando eu acalmei, eu falei, ai meu Deus, o que eu fiz? O que eu falei para Deus? Olha, eu olhei para mim e falei, o que foi isso? Olha o que eu fiz, meu Deus. Aí eu chorava com culpa. Aí começou a culpa. Mas deixa eu te falar. Meu Deus, só de lembrar assim, sabe? Eu sei que isso vai trazer cura para alguém que está assistindo esse vídeo. E aí quando eu acalmei, porque Deus não vai falar contigo na loucura, né? Porque você não vai entender. Igual uma criança que tá fazendo birra, tu querer explicar pra ela, ela vai gritar, ela vai se espernear. Tudo que tu falar não vai resolver. Porque naquele momento ela quer ver o que ela quer. E naquele momento eu só enxergava o quê? Tu não me ama, tu não me dá porque tu não me ama. E aí, gente, quando eu acalmei, o Senhor falou comigo assim: filha, é por isso que você ainda não viveu muitas coisas que eu tenho para você. Porque você ainda acredita que você precisa fazer algo para mim para que eu te ame. Você acha que ainda precisa fazer algo para mim para que eu te abençoe. E aí ele precisou permitir toda aquela situação para que viesse à tona ainda muitas coisas que estavam aqui guardadas e que eu não tinha consciência. Então, diante daquela loucura toda, daquela gritaria toda, né? Daquela manha toda, eu só vi o quê? Uma criança ferida, gritando, pedindo para ser amada, para ser vista, para não ser abandonada. E Deus, ele precisa trabalhar na nossa forma de pensar, porque a nossa forma de pensar é que determina como eu estou agindo. Assim como o homem pensa, você é. Então Deus vai ter que mudar a nossa mentalidade para que a gente mude, né, os nossos comportamentos, para que a gente realmente se posicione no que Deus tem, senão não vai acontecer. Não adianta a gente quer mudar o comportamento, mas a gente continua pensando da mesma forma. Você pode mudar de empresa, você pode mudar de casa, você pode mudar de país. Se a tua mentalidade não mudar, nada muda. Nada muda. A tua mentalidade, a tua forma, a forma como você se enxerga, a forma como você enxerga Deus. Eu não enxergava Deus como pai, mesmo dizendo que ele era um pai. Mas essa não era a verdade. Sabe? Porque naquele primeiro momento, ali, ó, aquela situação, ela expôs tudo que estava dentro. Mas eu dou glória a Deus por isso, gente. Porque ali eu entendi uma verdade. Porque assim, ó, o que te liberta é a verdade. O que te cura é a verdade. O que te transforma é a verdade. E não é qualquer verdade, é a verdade do Pai. E ali naquela hora, uau, eu falei... eu olhei para mim e parece que eu estava fora me olhando, vendo toda aquela situação e concordando com aquilo que Deus estava me dizendo, que realmente eu ainda acreditava que eu não era amada por Ele, que eu ainda tinha que fazer alguma coisa para Ele me amar, que eu ainda precisava fazer alguma coisa para que Ele me abençoasse, quando na verdade, olha a nova forma de pensar. Por que eu tenho que buscar, transformar, renovar a minha mente? Por quê? Porque a palavra de Deus diz que você já é abençoado. Você já é. E aí a gente às vezes passa uma vida inteira correndo atrás de bênçãos, sendo que você já é. Tá, Sinara, e o que eu faço? Precisa entender. E para entender, precisa desentulhar. Precisa, sabe? Precisa buscar uma nova forma de pensar, precisa curar as tuas dores, precisa fazer o caminho de volta. Não dá aqui, ó. Precisa fazer as pazes com o teu passado, precisa perdoar, precisa ressignificar.
para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade que o Pai tem. Sabe, tudo que o Pai quer é que você entenda quem você é nele. Uma filha amada, preciosa, querida, especial, valorosa, digna, perfeita aos olhos do Pai. Sabe o que me vem aqui? Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que Ele planejou. Com suas próprias mãos pintou a cor da sua pele, os seus cabelos desenhou, cada detalhe, um toque de amor. Ai, Jesus, tu me faz cada uma, né? Tu sabe que eu não canto, manda eu cantar, né? Ei, você é linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você, não vi jamais. Não esqueça que nós não somos raros, nós somos únicos, únicas. E o Pai nos ama com um amor incondicional. E Ele não precisa que você faça nada, porque Ele já fez tudo por você. E isso é graça. É graça. E você precisa entrar nesse rio de graça. Você precisa acessar a graça do Pai, que é favor imerecido. E a gente às vezes passa despercebido o tempo todo tentando fazer alguma coisa para ser notado, visto, lembrado, quando você já é. Buscando aprovação quando você já é aprovado por Ele. Eu estava lendo algo hoje no Instagram que falou assim, ó, que quando você recebe o convite, isso já é uma confirmação de Deus para você estar naquele lugar. Então tem coisas que já é de Deus para nós e às vezes a gente não se sente digna de estar lá, pertencente de certos lugares, e a gente está deixando de realmente viver o que Deus tem. De nos conectar com pessoas certas, nas mesas certas. Vocês já pensaram nisso? Então naquela hora eu tive um entendimento, sabe? Porque ali o Senhor mostrou para mim que eu ainda achava. E dali em diante eu comecei, não, eu não sou uma órfã. Eu não sou uma filha abandonada, eu não sou uma qualquer, eu não sou uma coitada. E eu comecei, Pai, eu já sou abençoada. Tudo que o Senhor tem para mim já está pronto. Então agora que eu começo a entender, eu começo a acessar. Porque eu começo a me posicionar de forma correta. Porque Deus ele está procurando filhos maduros. Ele quer filhos que amadureçam. E naquele momento Deus mostrou naquela situação o quanto eu ainda era imatura. O quanto eu precisava crescer e amadurecer. Né? Tem uma frase que diz, cresça e apareça. Não é cresça e apareça, é cresça e amadureça. Então, eu quero deixar essa palavra para o teu coração. Ei, não se ofenda com as situações do dia a dia. Não se ofenda com Deus. Quando Ele está trazendo uma verdade para ti, é para te libertar, é para abrir os teus olhos, é para que você viva o que Ele já tem para ti. Para que Ele abra os teus olhos, para que você enxergue exatamente como Ele te vê. Para que você enxergue o Senhor como esse bom Pai. Ele é um bom Pai. Sabe? E que você possa, de fato e de verdade, entender quem você é para Ele, o quão precioso e preciosa você é. E pergunte para Ele, Pai, sonda minha mente e meu coração e vê se há em mim aqui ainda algum sentimento de rejeição, alguma ferida de rejeição, de abandono, que me faz pensar que você é meu Pai, mas quando eu olho na prática, eu faço totalmente ao contrário de uma filha amada. Sabe, eu entendi isso. Eu sou filha, sou amada, mas na hora de me comportar, você se comporta como essa filha amada, que descansa, que espera, que confia, porque quando você se sente amada, pertencente, a filha do papai, você não vai se preocupar com as coisas que não cabem a você. Eu estava falando ontem, eu fui numa massagista e a gente estava conversando sobre que ela atende muitas pessoas e as dores do corpo de muitas pessoas, ela sabe os pontos, é muito emocional. E aí a gente estava falando, né, sobre essas dores
emocionais que a gente carrega. E eu falei para ela assim, ó, e sabe por que o corpo sente tanto? Porque a nossa estrutura, quando Deus nos criou, ela não foi feita para carregar peso que não é nosso. Nós temos uma estrutura e a nossa estrutura é para carregar o Espírito Santo de Deus. Não é para carregar falta de perdão, amargura, feridas, sabe? Não é para carregar preocupação, ansiedade. É para carregar a presença do Pai, e a presença é leve. A presença traz paz, traz alegria. Ei, fruto do Espírito, amor, alegria, bondade, longanimidade, paciência, paz, domínio próprio. É isso que a gente deve somente manifestar. Agora, por isso que se torna tudo tão pesado, por isso que às vezes a gente está adoecendo nas emoções, no corpo. Por quê? Porque nós estamos querendo carregar algo que nós não temos estrutura. Chega na academia, você que nunca fez academia, nunca pegou peso. Chega lá e começa a pegar peso pesado. Pega peso lá, para ver se você já não vai se machucar, se não, você não vai se ferir, talvez você traga uma lesão para o teu corpo que talvez você nunca mais consiga fazer um exercício. Cuidado. Por isso que talvez o teu corpo físico, por isso que a tua mente está sofrendo, porque a tua mente é para carregar tudo que é bom, tudo que é lícito, tudo que é de boa fama, tudo que for bom, a palavra de Deus diz. Depois eu vou achar esse versículo. Não, já vou achar já. Vamos achar aqui. É que eu tô com medo que encha a memória de novo ali, não quero passar muito tempo. Mas, ó, vamos achar aqui. Então, por isso que muitas vezes está pesado carregar o próprio corpo. Ó, tá lá em Filipenses 4:8, que diz assim, ó: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Falta de perdão, amargura, ressentimento, ofensa, raiva, mágoa. Isso não tem nada de puro, não tem nada de amável, não tem nada de nobre, de excelente. Então, a gente começa a trazer, né, carregar um peso, um fardo que nós não fomos criados para isso. Não é o nosso original. Não é a nossa essência. A nossa essência é carregar amor, pureza, paz, amor, longanimidade, alegria. Tudo que for bom, tudo que for de boa índole, tudo que for nobre, é nisso que devemos pensar. Então, comece a mudar a tua forma de pensar, busque o Senhor, Senhor, renova minha mente. Tira tudo que não é teu, tira todo o sofisma, desconstrói tudo aquilo que talvez a religiosidade construiu, as minhas crenças, né? Aquilo que eu aprendi na minha infância e traga a tua verdade para mim, para que eu possa experimentar tudo aquilo que o Senhor já tem para mim. Amém? Ei, eu vou encerrar esse vídeo porque eu realmente liberei o que tinha que liberar, né? E eu quero, te espero no próximo episódio e que Deus te abençoe. Medite nesse vídeo, descanse o teu coração, porque o Senhor, Ele é infinito em amor. Ele é extravagante, o amor dele é extravagante. Então, ei, não tem problema se um dia você brigou, se ofendeu, ficou triste com Deus. Deus não tem problema de identidade, Ele sabe quem Ele é. Ele só quer mostrar para nós quem a gente é. Amém? Que Deus te abençoe e eu te aguardo no próximo episódio. É tempo de florescer.